Vamos embarcar em uma jornada ao redor do mundo, para explorar as maravilhas mais surpreendentes criadas pelo ser humano. Você vai conhecer algumas das construções mais famosas e impressionantes, além de outras menos conhecidas, mas igualmente fascinantes. Desde criações pré-históricas até edificações modernas e majestosas, vamos atravessar todos os continentes, incluindo países remotos e pouco visitados, que guardam verdadeiros tesouros escondidos. 1. Moais da Ilha de Páscoa, Chile. Essas imponentes estruturas, que podem alcançar até 10 metros de altura e pesar mais de 80 toneladas, foram esculpidas pela antiga civilização Rapa Nui entre os séculos 13 e 16. Elas se destacam não apenas pelo tamanho monumental, mas também pelo mistério de como foram transportadas e erguidas por toda a ilha. Apesar das várias teorias existentes, o enigma sobre sua construção e deslocamento ainda desperta grande fascínio e continua sendo um tema de estudo. A maioria das estátuas está posicionada ao longo da costa, voltada para o mar, como se estivessem vigiando e protegendo o povo Rapa Nui. Entre eles, o Moai Paro se destaca como o maior já erguido, com cerca de 9,5 metros de altura e pesando aproximadamente 82 toneladas. 2. Ninho do Tigre, Butão. É um mosteiro budista situado nas montanhas do Butão, a cerca de 900 metros de altura, edificado na encosta de um penhasco. Para chegar até ele, é necessário enfrentar uma caminhada desafiadora por uma trilha que pode levar várias horas. Este mosteiro é considerado um dos locais mais sagrados do Butão e desempenha um papel fundamental como centro espiritual e cultural para os budistas. De acordo com a lenda, o Guru Padmasambhava, também conhecido como Guru Rinpoche, teria voado do Tibete, montado em um tigre até uma caverna nas montanhas, onde meditou por anos. Séculos depois, na reencarnação de Tenzin Habji, no final do século XVII, o templo foi finalmente construído no local. 3. Mosteiro de Meteora, Grécia. É um prodígio geológico e arquitetônico com suas colunas de pedra, que sustentam mosteiros construídos entre os séculos XIV e XVI por monges ortodoxos. Para chegar a esses locais sagrados, é preciso enfrentar escadas íngremes e trilhas sinuosas, mas o esforço vale a pena, pela experiência única de estar em um dos lugares mais espirituais do planeta. Embora existam mais de 20 mosteiros em Meteora, apenas alguns estão abertos ao público. Entre os mais impressionantes, destacam-se o Mosteiro da Santíssima Trindade, que se eleva a mais de 400 metros de altura. O Mosteiro de Varlon, situado a 373 metros, famoso pela lenda da Caverna do Dragão. O Mosteiro de Apantes, encravado nas rochas de Mítrios. O Mosteiro de Rousanou, nomeado pelo primeiro grupo de monges que ali se estabeleceram. E o Mosteiro de São Nicolau Anapausas, localizado no topo de uma rocha estreita, sendo o primeiro mosteiro que os peregrinos encontravam ao chegar a Meteora, com suas escadas internas conectando os diferentes andares. 4. Machu Picchu, Peru. A icônica cidadela Inca está situada nas montanhas andinas do Peru, a cerca de 2.430 metros acima do nível do mar. Durante séculos, permaneceu oculta ao mundo, até ser redescoberta em 1911 pelo explorador americano Hiram Bingham, em uma expedição financiada pela Universidade de Yale. A função original de Machu Picchu não é completamente definida, mas acredita-se que tenha sido um refúgio para a nobreza inca ou um importante centro cerimonial. 5. A Grande Muralha da China. Essa imensa fortificação foi construída com o propósito de proteger o Império Chinês contra invasões nômades e para consolidar os territórios. Com mais de 21 mil quilômetros de extensão, ela se estende desde a fronteira com a Coreia até o deserto de Gobi. Uma das características mais notáveis da muralha é sua construção ao longo de diferentes dinastias, o que resultou em uma grande variedade de estilos arquitetônicos ao longo de sua vasta extensão. Além de atuar como uma barreira defensiva, a muralha também cumpriu funções de controle de fronteiras, comunicação e transporte. Embora seja um mito afirmar que ela é visível a olho nu do espaço, a Grande Muralha continua sendo a maior construção humana já realizada no planeta. 6. Pirâmides de Gizé, Egito. Sem dúvida, é uma das maravilhas mais impressionantes já realizadas pelo ser humano.
Construídas há mais de 4.500 anos, essas 3 pirâmides, Quéops, Quéfren e Miquerinos, se destacam não apenas pela sua grandiosidade, mas também pelo contexto histórico em que foram feitas. Enquanto outras civilizações ainda estavam em seus estágios mais primitivos, com a maioria da humanidade vivendo como caçadores e coletores, os egípcios já estavam levantando essas obras colossais da engenharia. A Grande Pirâmide de Quéops, a maior das 3, foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos, com seus impressionantes 139 metros de altura. Construída por volta de 2560 a.C., ultrapassou o tempo de tal forma que a famosa Cleópatra, que viveu muitos séculos depois, esteve mais próxima da nossa era moderna do que da construção dessa pirâmide. Um dos aspectos mais fascinantes da Grande Pirâmide é o alinhamento preciso de seus 4 lados com os pontos cardeais, evidenciando o profundo conhecimento astronômico dos antigos egípcios. Esses monumentos funerários construídos para abrigar os restos dos faraós, sobreviveram ao passar do tempo e continuam a ser um enigma para cientistas e exploradores, desafiando nossa compreensão sobre as capacidades e o conhecimento das antigas civilizações. 7. Chichén Itzá, México. Essa antiga cidade maia está situada na península de Yucatán e abriga templos, pirâmides e outros edifícios que resistiram ao passar dos séculos. A construção mais impressionante da cidade é o templo, El Castillo, ou Kukulcán, uma pirâmide de 24 metros de altura e com 365 degraus. Durante os equinócios da primavera e do outono, um fenômeno de luz e sombra cria a ilusão de uma serpente descendo pelas escadas da pirâmide. A cidade também conta com um dos maiores e mais bem preservados estádios de jogo de bola da Mesoamérica, cujas paredes são adornadas com baixos relevos que representam jogadores e cenas de sacrifício. 8. Petra, Jordânia. Uma antiga cidade esculpida diretamente nas rochas do deserto da Jordânia, que ficou escondida por séculos e só foi redescoberta no início do século XIX. Fundada pela civilização nabateia, Petra impressiona com suas fachadas esculpidas em arenito rosado, que parecem surgir de dentro das montanhas, criando uma visão mágica e única. Seu edifício mais famoso, Al-Qasné, é um exemplo da habilidade e do refinamento artístico dos nabateus. Petra foi um centro comercial vital, atuando como ponto de encontro para as rotas de caravanas que conectavam o Oriente ao Ocidente, sendo essencial para o comércio de especiarias e outros bens preciosos. Após séculos de esquecimento, a cidade foi redescoberta em 1812 pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt, que trouxe à tona o mistério e a grandeza desse local histórico. 9. Estátua da Unidade, Índia. É a maior estátua do mundo, com impressionantes 182 metros de altura, localizada no estado indiano de Gujarat. Para se ter uma ideia de sua magnitude, ela é quase o dobro da altura da Estátua da Liberdade, em Nova York. A estátua homenageia Vallabhbhai Javerbhai Patel, um proeminente líder político e social da Índia, que teve um papel fundamental na luta pela independência do país e na unificação dos estados. Para sua construção, foram mobilizados mais de 3.000 trabalhadores, 250 engenheiros, 6.500 toneladas de aço estrutural e 18.500 toneladas de aço reforçado, além de 1.850 toneladas de revestimento de bronze. No interior da estátua, encontra-se um museu e um centro de exposições que narram a vida e o legado de Patel, assim como a história e a cultura da Índia. 10. Tikal, Guatemala. É um antigo sítio arqueológico e uma das maiores e mais importantes cidades da civilização maia. Em seu auge, foi um próspero centro urbano, político e religioso, abrigando milhares de habitantes. A cidade possui uma grande quantidade de estruturas, como templos, palácios e praças. Entre suas principais atrações estão as 2 imponentes pirâmides escalonadas, o Templo 1, também conhecido como Templo do Grande Jaguar, que se eleva a cerca de 47 metros de altura, e o Templo 2. Embora grande parte da cidade tenha sido descoberta, ainda existem áreas da floresta ao redor que estão repletas de ruínas não exploradas, aguardando novas escavações. 11. Coliseu de Roma, Itália. Considerado um dos mais impressionantes e bem preservados exemplos de arquitetura romana, além de ser um símbolo da Roma imperial. Sua construção iniciou durante o reinado do imperador Vespasiano,
com o objetivo de sediar grandes espetáculos públicos e eventos sociais, como lutas de gladiadores, peças teatrais, competições atléticas e até batalhas navais, conhecidas como naumaquias. Com formato elíptico, o Coliseu mede aproximadamente 189 metros de comprimento por 156 metros de largura, e atinge uma altura máxima de 48 metros. Ele podia acomodar mais de 50.000 espectadores em suas arquibancadas, tornando-se um dos maiores anfiteatros já construídos. 12. Borobudur, Indonésia. É um antigo templo budista situado na ilha de Java, construído no século IX durante a dinastia Sailendra. Considerado um dos maiores e mais importantes monumentos budistas do mundo. Borobudur simboliza a cosmologia budista, representando a jornada em direção à iluminação por meio de seus níveis ascendentes. Seus intricados relevos, que somam mais de 2.500 painéis, retratam a vida de Buda, seus ensinamentos e cenas da vida cotidiana na antiga Java. Após ser abandonado por séculos, o templo ficou oculto sob camadas de cinzas vulcânicas e vegetação, até ser redescoberto em 1814 pelo tenente britânico Thomas Stamford Raffles, que na época era o governador de Java. 13. Angkor Wat, Camboja. É o maior monumento religioso já descoberto, construído no século XII pelo rei Suryavarman II. Originalmente como um templo hindu, também serviu como a capital do Império Khmer. Embora tenha sido dedicado ao deus hindu Vishu, no século XIV foi transformado em um templo budista. O design arquitetônico de Angkor Wat reflete a cosmovisão hindu simbolizando Monte Meru, a morada dos deuses. O templo é cercado por um fosso e um muro perimetral, representando as montanhas e os oceanos que cercam o Monte Meru. Uma das suas características mais marcantes são as torres em forma de lótus, localizadas no centro do complexo. Além disso, o templo é adornado com milhares de baixos relevos e esculturas que ilustram episódios épicos do hinduísmo, como o Ramayana e o Mahabharata, além de cenas da vida cotidiana da época. 14. Abu Simbel, Egito. É um complexo de 2 templos escavados na rocha, construídos durante o reinado do faraó Ramsés II, como um monumento em homenagem a si mesmo e à sua esposa favorita, Rainha Nefertari. O grande templo de Abu Simbel é o maior dos 2. Esculpido diretamente em uma montanha, sua entrada é flanqueada por 4 impressionantes estátuas de Ramsés, cada uma com cerca de 20 metros de altura. O pequeno templo dedicado à Rainha Nefertari e à deusa Tor também exibe estátuas e relevos impressionantes em sua fachada e interior. Embora menor que o grande templo, o pequeno templo é igualmente notável pela sua arquitetura e arte. Uma curiosidade é que 2 vezes ao ano, nos dias 22 de fevereiro e 22 de outubro, os raios do sol iluminam o santuário do grande templo, atingindo as estátuas dos deuses sentados em seu interior, incluindo a de Ramsés II. Acredita-se que essas datas coincidiam com o aniversário da ascensão de Ramsés II ao trono e com seu nascimento. 15. Taj Mahal, Índia. É um mausoléu construído pelo imperador muçulmano Shah Jahan, em memória à sua esposa favorita Mumtaz Mahal, que faleceu durante o parto. Considerado uma das maiores obras da arquitetura mongol e da arte islâmica, o Taj Mahal é famoso pela sua beleza e simetria perfeitas. Construído em mármore branco, é adornado com pedras semi-preciosas e intricados desenhos geométricos e florais. O mausoléu está situado em um extenso jardim de estilo persa, projetado para representar o paraíso na terra, com fontes, canais e alamedas rodeadas de ciprestes. A aparência do Taj Mahal varia conforme a luz do dia. Pela manhã, o mármore branco adquire um tom suave de rosa, enquanto ao entardecer, pode parecer dourado ou laranja. Sob a luz da lua, ele brilha com um tom prateado. 16. Alhambra, Espanha. É uma fortaleza e palácio construído durante o domínio muçulmano na Espanha, servindo como residência dos governantes e de sua corte. O complexo inclui palácios, jardins, pátios e a fortaleza conhecida como Alcazaba. Entre os edifícios mais notáveis estão o Palácio de Comares, o Palácio dos Leões e o Pátio dos Leões. Localizado em uma colina com vistas para a cidade de Granada e para as montanhas de Sierra Nevada, sua posição estratégica oferecia uma defesa natural, tornando-a ainda mais imponente.
17. Guerreiros de Terracota, China. Considerado um dos conjuntos de estátuas mais impressionantes do mundo, o exército de guerreiros de terracota foi criado para proteger o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, na vida após a morte. O que torna essas figuras ainda mais fascinantes é o nível de detalhamento e realismo. Cada estátua apresenta características faciais únicas, expressões distintas, diferentes poses e armaduras. Originalmente elas eram pintadas com cores vivas, para se assemelhar ainda mais aos soldados reais, mas com o tempo a maior parte da tinta desbotou, deixando as estátuas com um tom natural da terracota. Descoberto por acaso em 1974 por agricultores locais, o sítio arqueológico revelou mais de 8.000 guerreiros, 130 carruagens e 670 cavalos, todos esculpidos em terracota. 18. Teotihuacan, México. É uma antiga cidade pré-colombiana que já estava em ruínas quando os astecas a descobriram. Durante seu auge, foi uma das maiores e mais influentes metrópoles do mundo, florescendo por vários séculos. A cidade é organizada em torno da Calçada dos Mortos, uma avenida central que se estende por mais de 2 quilômetros, ao longo da qual estão localizadas as duas pirâmides mais notáveis do local, a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua. A Pirâmide do Sol é uma das maiores pirâmides do mundo, com 65 metros de altura e uma base de 225 metros de cada lado. Foi construída em homenagem ao Deus do Sol. Já a Pirâmide da Lua, embora menor, é igualmente impressionante e acredita-se que tenha sido dedicada à deusa da água. 19. Buda gigante de Leshan, China. Esculpido na rocha de uma montanha, é a maior estátua de Buda em pedra do mundo, com impressionantes 71 metros de altura. A estátua representa Maitreya, o Buda do futuro, e é repleta de detalhes magníficos. Sua construção, iniciada no século VIII, foi motivada pela crença de que a estátua ajudaria a acalmar as turbulentas águas do rio Min, que representavam um perigo constante para os marinheiros e pescadores da região. Curiosamente, a remoção de pedras da montanha durante a escultura ajudou a reduzir a força das correntes, pois as rochas retiradas foram depositadas no leito do rio, criando uma espécie de barreira natural. Ao lado da estátua, está gravada uma inscrição budista que diz: "A montanha é um Buda, e o Buda é uma montanha", expressando a conexão simbólica entre a natureza e a divindade na filosofia do budismo. 20. Palácio Potala, Tibete. É um importante símbolo da cultura tibetana. Localizado na cidade de Lhasa, a capital do Tibete. O palácio se ergue imponente sobre a colina de Marpori, a aproximadamente 3.700 metros acima do nível do mar. O complexo é dividido em duas seções principais: o Palácio Vermelho, que abriga santuários, salas de oração e túmulos de diversos Dalai Lamas, e o Palácio Branco, que foi a residência oficial e os aposentos do Dalai Lama. 21. Bagan, Birmânia. É uma antiga cidade histórica e um dos maiores sítios arqueológicos do Sudeste Asiático, localizada no centro de Mianmar. Foi a capital do Reino de Pagan, entre os séculos 9 e 13, e é famosa por sua impressionante concentração de mais de 2.000 templos, pagodas e monastérios. A cidade foi um importante centro de budismo Theravada, e grande parte das construções foi dedicada a Buda, com inúmeras esculturas e estátuas que adornam seus templos. O Templo Ananda, um dos mais emblemáticos de Bagan, destaca-se pela beleza e pelo simbolismo de suas 4 grandes estátuas de Buda, cada uma voltada para uma direção cardinal, representando a sabedoria, compaixão, serenidade e poder. 22. Santa Sofia, Turquia. Localizada em Istambul, foi a maior igreja do mundo por quase 1000 anos, desempenhando um papel vital na religião e cultura de diversas civilizações. Originalmente construída como uma catedral cristã ortodoxa no século VI, pelo imperador bizantino Justiniano I, foi convertida em mesquita após a conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453. Em 1935, foi transformada em museu e mais recentemente, em 2020, voltou a ser uma mesquita. O edifício é conhecido por sua grandiosa arquitetura e pela impressionante cúpula, que simboliza o vínculo entre o céu e a terra. Um dos locais mais curiosos dentro da Santa Sofia é a Coluna dos Desejos, onde, segundo a tradição, é possível realizar um desejo ao colocar o polegar em um buraco circular,
se conseguir girá-lo completamente. 23. Castelo de Neuschwanstein, Alemanha. Construído no século XIX pelo rei Ludwig II da Baviera, o castelo de Neuschwanstein foi criado como um refúgio pessoal e uma homenagem ao compositor Richard Wagner, de quem o rei era grande admirador. Situado no topo de uma colina rochosa nos Alpes bávaros, o castelo inspirou o famoso Castelo da Cinderela nos parques da Disney. Ludwig morreu em 1886, pouco tempo após sua construção, e o castelo foi aberto ao público, tornando-se rapidamente uma das principais atrações turísticas da Alemanha. 24. Piazza e Basílica de São Marcos, Itália. A Piazza San Marco é o coração de Veneza e famosa por seus canais. A basílica, localizada no extremo leste da praça, é uma obra-prima da arquitetura bizantina. Ela foi construída para abrigar as relíquias de São Marcos Evangelista, cujo corpo foi levado de Alexandria para Veneza. A praça também é conhecida pelos seus cafés do século XVIII, alguns dos mais antigos da Europa, além dos estreitos canais que cortam a cidade. Entre eles, destaca-se a Ponte Rialto, a mais antiga das 4 pontes que cruzam o Grande Canal. 25. Linhas de Nazca, Peru. São um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Localizadas no deserto do sul do Peru, elas consistem em enormes figuras e padrões traçados no solo, que só podem ser plenamente compreendidos quando observados de grandes altitudes. Com centenas de desenhos que variam de figuras de animais, como o beija-flor e o macaco, até formas geométricas complexas. Essas linhas continuam a intrigar estudiosos e pesquisadores, sendo um dos maiores mistérios da arqueologia. Teorias sugerem que elas poderiam ter sido usadas para rituais religiosos, como um calendário astronômico ou até mesmo como um sistema de irrigação. O que realmente chama a atenção é que, apesar de sua idade avançada, as linhas de Nazca permanecem bem preservadas, em grande parte devido ao clima seco e estável da região, o que tem contribuído para sua conservação ao longo dos séculos. 26. Monte São Michel, França. É uma encantadora vila medieval localizada em uma pequena ilha rochosa, na região da Normandia. Famoso por sua imponente abadia beneditina, o local é cercado por uma baía com marés que podem variar até 15 metros, fazendo com que a ilha em determinados momentos se conecte ao continente enquanto em outros fica completamente isolada pela água. Fundado no ano 708 pelo bispo Saint Alberto, que construiu um santuário em honra ao arcanjo São Miguel, o Monte São Michel rapidamente se tornou um importante destino de peregrinação durante a Idade Média. A baía ao redor da ilha com suas areias movediças traiçoeiras, representa riscos para os visitantes especialmente durante a maré baixa, por isso é altamente recomendado que se faça a travessia com um guia experiente. 27. Acrópole de Atenas, Grécia. É um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo, um verdadeiro testemunho da grandiosidade da Grécia antiga e da democracia ateniense. O complexo abriga diversos monumentos históricos, com destaque para o Partenon, o edifício mais famoso e emblemático. Construído durante o auge da civilização ateniense, o Partenon foi dedicado à deusa Atena, protetora da cidade, e é um exemplo notável da arquitetura dórica. Com 69,5 metros de comprimento, 31 metros de largura e 14 metros de altura, o Partenon foi projetado com um toque de engenhosidade, embora pareça ter linhas retas, seus elementos, como colunas e fachadas possuem curvaturas sutis, criando a ilusão de perfeição. Além do Partenon, outros monumentos da Acrópole incluem o Erecheion, famoso por abrigar a Tribuna das Cariátides, o Templo de Atena Nike, dedicado à deusa da vitória, e os Propileus, a imponente entrada que dá acesso ao sagrado recinto da Acrópole. 28. Parlamento de Budapeste, Hungria. Às margens do rio Danúbio, em Budapeste, é um dos maiores e mais impressionantes edifícios legislativos do mundo. Sede da Assembleia Nacional da Hungria, onde as leis são debatidas e promulgadas. O edifício é composto por mais de 40 milhões de tijolos, 40 quilos de ouro e 242 esculturas. Seu interior é igualmente grandioso, com escadas de mármore, afrescos nas paredes e tetos, e uma cúpula central de 96 metros de altura, que impressiona todos os visitantes. 29. Stonehenge, Reino Unido. Stonehenge é um misterioso monumento pré-histórico,
com cerca de 4.000 a 5.000 anos. Composto por um círculo de enormes pedras verticais, chamadas megalitos, dispostas em padrão circular e cercadas por um fosso e um monte de terra. Há várias teorias sobre seu uso, incluindo como local de sepultamento, templo religioso, observatório astronômico ou até um centro de cura. As pedras que formam o monumento são de dois tipos: as grandes, chamadas sarsens, que podem pesar até 50 toneladas, e as menores, as pedras azuis, com peso entre 2 e 5 toneladas, vindas das colinas de Preseli, no país de Gales, a cerca de 240 quilômetros de distância. O método de transporte dessas pedras ainda é um grande mistério. 30. Templo de Luxor, Egito. Localizado na margem oriental do rio Nilo, é um dos maiores e mais bem preservados templos do Egito Antigo. Foi dedicado aos deuses Amon, Mut e Khonsu, desempenhando um papel central nas cerimônias religiosas, especialmente durante o festival de Opé, que celebrava a união entre o faraó e os deuses. O templo é famoso por suas impressionantes colunatas, enormes estátuas e os intrincados relevos que adornam suas paredes, representando cenas de rituais e vitórias militares. A entrada do templo é protegida por duas estátuas de Ramsés II, e uma longa avenida de esfinges ligava Luxor ao templo de Karnak. Esse complexo foi um dos maiores centros religiosos do Antigo Egito, e após o período faraônico, foi transformado por romanos e cristãos em locais de culto, com a construção de uma igreja dentro do templo. Parte do templo ainda é utilizada como mesquita pela comunidade muçulmana local. 31. Basílica de São Pedro, Cidade do Vaticano. É um templo católico considerado a obra-prima do Renascimento. Desenhado por arquitetos lendários como Bramante, Rafael Sanzio, Michelangelo e Bernini. Com um design que combina arquitetura renascentista e barroca. Uma das obras de arte mais famosas do seu interior é a escultura de mármore, La Pietà, de Michelangelo, que representa a Virgem Maria segurando o corpo de Jesus Cristo. A imponente cúpula da Basílica, também projetada por Michelangelo, é outro destaque notável, alcançando cerca de 136 metros de altura e proporcionando uma vista espetacular de Roma. Sob o altar principal da Basílica encontra-se o túmulo de São Pedro, o apóstolo considerado o primeiro Papa da Igreja Católica. 32. Antiga cidade de Dubrovnik, Croácia. Foi uma próspera cidade-estado da República de Ragusa, conhecida por suas imponentes muralhas que cercam a cidade, com quase 2 quilômetros de extensão. O centro histórico é um labirinto de ruas estreitas e calçadas, repleto de igrejas, palácios e praças. Entre os principais pontos turísticos está a Catedral da Assunção da Virgem Maria, um belo exemplo de arquitetura barroca com uma valiosa coleção de arte religiosa. Outro destaque é o Palácio dos Reitores, antiga residência dos governantes de Ragusa, que hoje abriga um museu com artefatos históricos e culturais. 33. Mosteiro Suspenso de Xuancon, China. Situado a cerca de 75 metros de altura na montanha Yingshan, o Mosteiro Suspenso é um complexo de templos construído com suportes de madeira e cavidades esculpidas na rocha. Sua construção engenhosa permitiu que resistisse a terremotos e deslizamentos de terra ao longo dos séculos. O mosteiro é um local de culto para o budismo, taoísmo e confucionismo, com estátuas e artefatos das três religiões espalhados por suas várias salas de oração. Aproveitando o ambiente natural, o mosteiro é protegido da luz solar direta, mantendo o interior fresco e agradável. Sua localização também o protege de inundações e da erosão causada pela chuva e pelo degelo das montanhas. 34. Castelo de Himeji, Japão. Conhecido como Castelo do Falcão Branco ou o Castelo da Garça Branca devido à sua aparência elegante, é um dos castelos mais famosos e bem preservados do Japão. Sua estrutura principal, a Torre da Homenagem, está rodeada por 83 edifícios, incluindo armazéns, torres de vigilância e portões, com um design defensivo repleto de armadilhas e passagens secretas. O castelo de Himeji nunca foi atacado nem danificado em batalhas, o que permitiu sua preservação. Sobreviveu intacto a bombardeios da Segunda Guerra Mundial e a grandes terremotos, tornando-se uma das poucas construções da sua época a permanecer de pé. 35. Catedral de São Basílio,
Rússia. Localizada na Praça Vermelha em Moscou, a Catedral de São Basílio é famosa por suas cúpulas em forma de cebola. Foi construída para celebrar a vitória do czar Ivan, o Terrível, sobre os tártaros de Kazan e Astrachan. O templo é composto por 9 capelas, cada uma com sua própria cúpula, dedicadas a diferentes santos. Diz a lenda que Ivan ficou tão impressionado com a beleza da catedral que mandou cegar o arquiteto para que ele não pudesse construir outra obra igualmente magnífica em outro lugar. 36. Palácio de Westminster, Reino Unido. Localizado às margens do rio Tâmisa, o Palácio de Westminster é um dos edifícios mais icônicos de Londres e sede do Parlamento Britânico, composto pela Câmara dos Comuns e pela Câmara dos Lordes. Famoso por sua arquitetura gótica e pela Torre do Relógio, o Big Ben. O palácio original foi erguido no século XI, mas passou por várias reconstruções após incêndios ao longo dos anos. O edifício que vemos hoje é o resultado de uma grande reforma no século XIX, após um incêndio devastador em 1834 que destruiu grande parte do antigo palácio. 37. Catedral de Notre-Dame, França. Localizada na ilha de La Cité, no rio Sena, a Catedral de Notre-Dame é um exemplo emblemático da arquitetura gótica, iniciada em 1163 e concluída em 1345. Famosa pelos vitrais, gárgulas e quimeras em seus telhados e torres, Notre-Dame também ficou marcada por sua presença em obras literárias, como Corcunda de Notre-Dame de Victor Hugo, onde o personagem Quasimodo vive nas torres da catedral. Um dos destaques da catedral é seu campanário, que abriga o sino Emanuel, o maior dos 10 sinos, com mais de 13 toneladas. Em abril de 2019, um incêndio devastador causou o colapso da torre e danificou partes da estrutura, mas felizmente muitas relíquias, como a coroa de espinhos, foram salvas. 38. Ksaraï Ben Adou, Marrocos. Localizado no sul de Marrocos, é um exemplo de arquitetura tradicional do Magreb, datado do século XI. Originalmente, foi uma parada estratégica nas rotas comerciais entre o Saara e Marrakech. Os comerciantes usavam o local para descansar, trocar mercadorias e se proteger dos perigos do deserto. Composto por várias casas de barro e argila, chamadas casbas, o Ksar é cercado por altos muros defensivos. No topo, destaca-se um celeiro fortificado e uma mesquita. A cidade é um exemplo impressionante da arquitetura de fortaleza no norte da África. 39. Monte Rushmore, Estados Unidos. Localizado nas Black Hills, em Dakota do Sul, o Monte Rushmore é um dos monumentos mais emblemáticos dos Estados Unidos. Com esculturas gigantes de 18 metros de altura, ele exibe os rostos de 4 presidentes americanos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. A ideia do monumento surgiu com o historiador Doane Robinson, que queria atrair turistas para a região. A construção, liderada pelo escultor Goodson Borglum, começou em 1927 e levou 14 anos para ser concluída em 1941. Inicialmente, Borglum planejava esculpir os presidentes em tamanho real, mas devido a limitações de tempo e orçamento, optou por esculpir apenas seus rostos. 40. Cidade Proibida, China. Localizado em Pequim, a Cidade Proibida é um complexo de palácios construído durante a dinastia Ming, que serviu como centro político e cerimonial da China por mais de 500 anos. O nome Cidade Proibida vem do fato de que, por séculos, apenas o imperador, sua família e servos próximos podiam entrar, sendo proibido o acesso aos cidadãos comuns. O design segue os princípios do Feng Shui, com um eixo central que vai de sul a norte. A entrada principal, a Porta da Harmonia Suprema, dá acesso a pátios e praças que levam ao Palácio da Harmonia Suprema, onde o imperador realizava cerimônias. Segundo a lenda, a Cidade Proibida tem exatamente 9.999 quartos. O número 9 é considerado auspicioso na cultura chinesa e simboliza o poder do imperador, embora na realidade tenha cerca de 8.700 quartos. 41. Derinkuyu, Turquia. Localizada na região da Capadócia, Derinkuyu é a maior cidade subterrânea descoberta na área. Acredita-se que tenha abrigado até 20.000 pessoas em seu auge, com uma profundidade de até 85 metros e de 18 a 20 níveis.
Os habitantes construíram casas, armazéns, estábulos e até igrejas subterrâneas, além de um sofisticado sistema de ventilação e túneis que conectavam Derinkuyu a outras cidades subterrâneas vizinhas. Durante períodos de guerra e invasões, servia como refúgio, oferecendo proteção e um esconderijo seguro para a população local. 42. Fontana di Trevi, Itália. Localizado em Roma, a Fontana di Trevi é uma das fontes mais impressionantes do mundo, construída no século XVIII. Com 26 metros de altura e 50 metros de largura, é a maior da cidade. Sua escultura central representa Netuno, o deus romano do mar, em uma carruagem em forma de concha, puxada por 2 cavalos marinhos. Ao redor dele, tritões e outras figuras mitológicas completam o cenário, além de relevos que retratam cenas aquáticas. Segundo a tradição, lançar uma moeda de costas para a fonte garante o retorno a Roma. 2 moedas podem trazer um novo romance e 3, um casamento. Todos os dias, milhares de euros em moedas são retirados e doados a instituições de caridade locais. 43. Praça de Espanha, Espanha. Construída entre 1914 e 1929 para a Exposição Ibero-Americana de 1929, em Sevilha, a Praça de Espanha foi projetada para exibir a grandeza da arquitetura e cultura espanhola. Com formato semicircular, seus edifícios mesclam elementos renascentistas e modernos, característicos do sul da Espanha. O destaque da praça são os bancos de cerâmica que representam as províncias do país, com painéis de azulejos pintados à mão mostrando cenas históricas de cada região. A praça também conta com um lago semicircular, onde os visitantes podem fazer passeios de barco. 44. Palácio da Pena, Portugal. Construído no século XIX pelo rei Fernando II de Portugal, o Palácio da Pena é um exemplo único do romantismo. O rei desejava um refúgio de verão que fosse ao mesmo tempo romântico e símbolo da riqueza da monarquia portuguesa. Conta-se que ele supervisionava a construção pessoalmente, fazendo sugestões de design que contribuíram para sua aparência singular. 45. Canal do Panamá. Localizado no Istmo do Panamá, o Canal do Panamá é uma das maiores maravilhas da engenharia moderna. Inaugurado em 1914, o canal artificial conecta o Oceano Atlântico ao Pacífico, economizando tempo e distância em comparação com a rota tradicional ao redor do Cabo Horn, no extremo sul da América do Sul. Com cerca de 80 quilômetros de extensão, o canal atravessa uma série de lagos, eclusas e cortes. Embora sua construção tenha sido concluída pelos Estados Unidos, o projeto foi iniciado pela França em 1881, mas foi interrompido devido a dificuldades, como doenças tropicais e problemas de engenharia. 46. A Grande Esfinge de Gizé, Egito. Próxima às pirâmides de Gizé, na vasta planície egípcia, encontra-se a imponente escultura da Grande Esfinge, uma criatura mitológica com corpo de leão e cabeça humana, que se acredita representar um faraó. Com 73 metros de comprimento, 20 metros de altura e 19 metros de largura, é uma das maiores e mais antigas esculturas de pedra do mundo, datando de cerca de 2500 a.C., construída durante a Quarta Dinastia. O nariz quebrado da esfinge é um mistério. Embora se saiba que foi destruído intencionalmente, as razões para isso são incertas, com teorias que variam de vandalismo a danos causados por conflitos militares. 47. Banco Global de Sementes de Svalbard, Noruega. Conhecido como Banco de Sementes do Fim do Mundo, essa instalação de armazenamento está localizada no arquipélago de Svalbard, perto do Círculo Polar Ártico. Criado para preservar a diversidade genética de plantas cultivadas, o banco protege sementes de todo o mundo contra desastres naturais, conflitos ou outras ameaças à segurança alimentar global. Situado a 130 metros acima do nível do mar e 120 metros dentro da montanha, o local garante condições ideais de conservação e é resistente a inundações e terremotos. 48. Castelo de Hohenzollern, Alemanha. Localizado no topo do Monte Hohenzollern, a mais de 800 metros de altitude, este castelo gótico do século XIX pertenceu à família Hohenzollern.
Ele abriga uma valiosa coleção de arte e objetos históricos, incluindo a coroa dos reis da Prússia, armas e armaduras da família. O castelo que vemos hoje é a terceira versão, já que as duas anteriores foram destruídas em diferentes momentos da história. 49. Palácio de Versalhes, França. Construído no século XVII, o Palácio de Versalhes foi residência real até a Revolução Francesa de 1789. Originalmente um pavilhão de caça erguido por Luís XIII, foi transformado por seu filho, Luís XIV, em uma imponente corte real. Com jardins e fontes que ocupam 800 hectares, Versalhes é famoso por sua grandiosidade. Uma curiosidade é que, no século XVII, o sistema de encanamento não era suficiente para manter todas as fontes em funcionamento simultaneamente, então os jardineiros abriam e fechavam as fontes manualmente conforme o rei passeava pelos jardins. 50. Cristo Redentor, Brasil. Localizada no topo do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, a estátua do Cristo Redentor é um dos ícones mais reconhecidos do Brasil e do mundo. Com 30 metros de altura, ela foi resultado de um projeto conjunto entre o Brasil e a França, que levou quase 10 anos para ser concluído. As peças da estátua foram fabricadas na França e posteriormente transportadas para o Brasil. Além de ser um símbolo do cristianismo, o Cristo Redentor também representa a paz e a união. Em várias graças, a estátua foi iluminada com os núcleos de diferentes países ou organizações, demonstrando solidariedade. 51. Masjid al-Haram, Arábia Saudita. A Masjid al-Haram, ou Grande Mesquita de Meca, é a maior e mais sagrada mesquita do mundo, considerado o centro espiritual do Islã. Localizada em Meca, na Arábia Saudita, é o destino principal da peregrinação anual conhecida como Hajj, um dos 5 pilares do Islã, que todo muçulmano adulto deve realizar ao menos uma vez na vida, desde que tenha saúde e recursos para tal. A mesquita é capaz de acomodar mais de 1 milhão de fiéis em seus vastos pátios e espaços internos. No coração da Masjid al-Haram está a Kaaba, uma estrutura cúbica revestida com uma cortina negra, que, segundo a tradição islâmica, foi construída pelo profeta Abraão e seu filho Ismael, sendo o local mais sagrado para os muçulmanos. 52. Templo de Karnak, Egito. Localizado em Luxor, o Templo de Karnak é um vasto complexo de templos e monumentos, construído ao longo de mais de 2000 anos por diversos faraós. Dedicado principalmente ao deus Amon, também abriga santuários e monumentos dedicados a outras divindades, como Mut e Khonsu. Um dos locais mais impressionantes é a sala hipostila do Templo de Amon-Ra, que contém 134 enormes colunas dispostas em 16 filas, algumas com até 24 metros de altura. Outro destaque é a Avenida das Esfinges, adornada com esfinges de cabeça de carneiro, que conecta o Templo de Karnak ao Templo de Luxor, situado nas proximidades. 53. Catedral de Sevilha, Espanha. A Catedral de Sevilha é a maior catedral gótica do mundo e a terceira igreja mais alta do planeta. Sua construção começou em 1402 e foi concluída em 1506, no local de uma antiga mesquita almohada. Um dos seus maiores destaques é a Giralda, a imponente torre que originalmente era um minarete da mesquita e combina elementos islâmicos na base com um topo renascentista. No interior, a catedral abriga uma vasta coleção de arte religiosa e tesouros, como o Retábulo Maior, considerado uma das maiores obras-primas da arte gótica espanhola, e o monumento funerário de Cristóvão Colombo, onde se acredita que seus restos repousam. Durante a construção, os responsáveis disseram que criariam uma igreja tão grandiosa que os viriam como loucos. 54. Mesquita Catedral de Córdoba, Espanha. Também conhecida como a Grande Mesquita de Córdoba, é um dos maiores e mais impressionantes monumentos da Espanha, combinando elementos da arquitetura islâmica e cristã. Originalmente construída como mesquita no século VIII, foi transformada em catedral após a Reconquista Cristã de Córdoba, em 1236. Seu destaque são as 850 colunas de mármore, jaspe e granito, que sustentam arcos de ferradura bicolores, criando um efeito visual hipnótico e uma sensação de infinito no interior do edifício. Esta fusão de estilos torna a Mesquita Catedral um exemplo notável da convivência de diferentes culturas e religiões ao longo da história. 55. Cavernas de Ellora, Índia.
São um complexo de templos impressionantes esculpidos na rocha, representando as três principais religiões da Índia: o budismo, o hinduísmo e o jainismo. Essa convivência religiosa em um único local reflete a tolerância e o respeito mútuo que marcaram a Índia em épocas passadas. O conjunto é composto por 34 cavernas, numeradas de 1 a 34, e agrupadas de acordo com sua filiação religiosa. As cavernas budistas são as mais antigas e exibem estátuas de Buda e relevos de cenas de sua vida. Já as cavernas hinduístas apresentam esculturas detalhadas de deuses e episódios míticos, enquanto as cavernas jainistas, as mais recentes, são decoradas com figuras de Tirthankaras, mestres espirituais venerados no jainismo. 56. Mosteiro de Sumela, Turquia. De tradição ortodoxa georgiana, está incrustado nas falésias do Monte Melá, a cerca de 1.200 metros de altitude, em uma região isolada. Apesar da localização remota, o mosteiro tornou-se um importante centro religioso e cultural durante o Império Bizantino, mantendo sua relevância também sob o domínio otomano. 57. Castelo de Praga, República Tcheca. Localizado no coração de Praga, o castelo é uma das mais imponentes e históricas fortalezas do mundo, com uma origem que remonta ao século IX. Ao longo dos séculos, serviu como residência dos monarcas tchecos e centro do poder governamental, sendo testemunha de muitos dos momentos mais significativos da história da República Tcheca. Sua arquitetura é um misto de estilos, incluindo românico, gótico, renascentista e barroco, refletindo a evolução do castelo ao longo do tempo. Atualmente, o castelo ainda desempenha um papel político, abrigando o escritório do presidente tcheco. A troca de guarda, realizada a cada hora, atrai muitos turistas e é uma das tradições mais célebres do castelo. 58. Burj Khalifa, Emirados Árabes Unidos, Dubai. O Burj Khalifa é o edifício mais alto do mundo, com impressionantes 828 metros de altura e 163 andares. A torre abriga escritórios, hotéis de luxo e alguns dos restaurantes mais altos do planeta. Além disso, conta com uma plataforma de observação, chamada At the Top, localizada no 148º andar, de onde se pode apreciar uma vista panorâmica de Dubai e seus arredores. 59. Torre Eiffel, França. É um dos monumentos mais emblemáticos e reconhecidos globalmente. Construída entre 1887 e 1889 por Gustave Eiffel, sua estrutura de ferro forjado foi projetada para ser a principal atração da Exposição Universal de Paris, também conhecida como a Feira Mundial. Com 324 metros de altura, a torre se tornou o edifício mais alto do mundo na época de sua conclusão, título que manteve até 1930, quando foi superada pelo edifício Chrysler em Nova York. Hoje, a Torre Eiffel não é só um símbolo de Paris, mas também um dos pontos turísticos mais visitados do planeta. 60. Sigiriya, Sri Lanka. É uma antiga fortaleza e palácio situado no topo de uma imensa coluna de rocha, com mais de 200 metros de altura. Construído no século V pelo rei Kassapa, o local oferecia vistas panorâmicas, permitindo que seus habitantes detectassem inimigos à distância. O acesso ao topo começa por uma formação rochosa em forma de leão, e continua por uma série de escadas íngremes. Embora a maior parte do leão tenha desmoronado com o tempo, ainda é possível ver suas garras de pedra, que deram à fortaleza o nome de Sigiriya, que significa Rocha do Leão em singalês. 61. Ópera de Sydney, Austrália. É um dos centros de artes cênicas mais famosos do mundo, recebendo concertos, óperas, balés e outros eventos culturais. Seu design futurista e distinto é marcado por tetos revestidos de azulejos brancos que lembram velas de barco. O arquiteto dinamarquês Jor Utzon foi o responsável pelo projeto, vencedor de um concurso internacional em 1957. No entanto, a construção enfrentou inúmeros desafios, o que resultou em mais de uma década de obras e custos bem acima do orçamento original. Curiosamente, a Ópera de Sydney foi inaugurada em 1973, mesmo após Utzon ter se afastado do projeto devido a desacordos. 62. Canal de Corinto, Grécia.
O Canal de Corinto é uma das mais notáveis realizações da engenharia na Grécia, conectando o Golfo de Corinto ao Mar Egeu. Com 6,4 km de comprimento e 24,6 metros de largura, ele permite que navios evitem a longa jornada ao redor do Peloponeso, facilitando o tráfego entre a Grécia continental e o Peloponeso. Iniciado na antiguidade e concluído no século XIX, o canal ainda desempenha um papel vital no transporte marítimo, embora seja restrito a embarcações de pequeno e médio porte. Além disso, é famoso entre os aventureiros que praticam bungee jumping. 63. Catedral de Santa Maria del Fiore, Itália. Também conhecida como Catedral de Florença, é um ícone da arquitetura renascentista. Sua cúpula, projetada por Filippo Brunelleschi, é uma das maiores e mais impressionantes do mundo. A fachada de mármore, com tons de verde, branco e rosa, é um excelente exemplo da arquitetura gótica italiana e um dos maiores marcos de Florença. 64. Portão de Brandemburgo, Alemanha. É um dos símbolos mais reconhecíveis de Berlim e da reunificação alemã. Com 26 metros de altura, sua estrutura imponente é coroada pela quadriga, uma escultura de 4 cavalos puxando uma carruagem guiada pela deusa romana Vitória. Após a derrota de Napoleão em 1814, a quadriga foi devolvida a Berlim, de onde havia sido retirada como troféu. Ao retornar, foram adicionados uma águia prussiana e uma cruz de ferro, transformando a figura da Vitória em um símbolo de paz. 65. Igreja do Salvador sobre o Sangue Derramado, Rússia. Localizada em São Petersburgo, a Igreja do Salvador sobre o Sangue Derramado é uma das mais impressionantes construções ortodoxas da Rússia. Sua arquitetura mistura estilos tradicionais russos e barrocos, com uma beleza única. O destaque da igreja são seus mais de 7.000 metros quadrados de mosaicos, que ilustram cenas religiosas, tornando-se um dos maiores conjuntos de mosaicos da Europa. 66. Catedral de Alexandre Nevski, Bulgária. A Catedral de Alexandre Nevski, em Sófia, é um importante centro de culto e peregrinação para a comunidade ortodoxa búlgara. Sua arquitetura mistura os estilos neobizantino, neo-renascentista e neobarroco, criando uma fachada imponente. Com 45 metros de altura, a catedral pode acomodar até 10.000 pessoas, tornando-se uma das maiores igrejas ortodoxas do mundo. O edifício é também um símbolo da identidade religiosa e cultural da Bulgária. 67. Ponte Golden Gate, Estados Unidos. A Ponte Golden Gate, em São Francisco, é a mais icônica dos Estados Unidos, facilmente reconhecida pela sua cor laranja vibrante, escolhida para garantir visibilidade na frequente névoa que cobre a Bahia. Inicialmente, o projeto previa cores preta e amarela para aumentar a visibilidade, mas o arquiteto Irving Morrow optou pelo laranja, uma decisão que se provou acertada. A ponte, inaugurada em 1937, também é uma das mais longas e altas do mundo, com 2,7 km de comprimento e torres que alcançam 227 metros de altura. 68. Caverna de Altamira, Espanha. É um dos mais importantes sítios de arte rupestre paleolítica do mundo. Suas pinturas, que datam de cerca de 36.000 anos, retratam bisões, cavalos, veados e mãos humanas. Os artistas pré-históricos usaram pigmentos naturais, como óxidos de ferro e manganês, misturados com água ou gordura animal para criar as tintas. Quando descobertas no século XIX, muitos especialistas duvidaram de sua autenticidade, considerando as obras muito avançadas para a época. Só em 1902 as pinturas foram reconhecidas como genuínas. 69. Torre de Pisa, Itália. É uma das estruturas mais icônicas do mundo, famosa por sua inclinação pronunciada. A causa dessa inclinação está no solo de argila e areia em que foi construída, que não conseguiu suportar o peso da torre durante a construção, fazendo com que ela se inclinasse progressivamente. Ao longo dos séculos, a inclinação gerou grande preocupação, pois parecia aumentar com o tempo e colocava em risco a estabilidade da torre. No entanto, na década de 1990, foram realizados trabalhos de restauração e estabilização que impediram que a torre continuasse a inclinar.
Hoje, a torre é segura e continua a ser uma das atrações turísticas mais visitadas da Itália. 70. Forte de Agra, Índia. Conhecida também como Forte Vermelho, é uma imponente fortaleza de arquitetura mogol, situada a poucos quilômetros do Taj Mahal. Construído em arenito vermelho, mistura influências da arquitetura indiana, islâmica e europeia. O imperador Shah Jahan, que construiu o Taj Mahal em homenagem à sua esposa, foi aprisionado no forte por seu filho Aurangzeb, onde viveu os últimos anos de sua vida até sua morte. 71. Alcázar de Segóvia, Espanha. Construído no século XII, teve diversas funções ao longo de sua história, incluindo residência real, prisão e academia militar, e hoje abriga um museu e arquivo histórico. Originalmente uma fortaleza árabe, o castelo combina estilos românico, gótico e mudéjar, refletindo as várias influências que marcaram a região. Acredita-se que tenha sido uma das inspirações para o famoso castelo da Cinderela da Disney, devido à sua aparência encantadora e única. 72. Torres Petronas, Malásia. Localizadas em Kuala Lumpur, são dois arranha-céus de 452 metros de altura e 88 andares, conectados por uma ponte aérea chamada Sky Bridge, nos andares 41 e 42. Embora tenham perdido o título de edifícios mais altos do mundo, elas ainda detêm o recorde de serem as torres gêmeas mais altas do planeta. As torres são um ícone da arquitetura moderna e um símbolo do desenvolvimento da Malásia. 73. Templo do Céu, China. O complexo de edifícios religiosos, localizado em Pequim, foi construído durante a dinastia Ming e utilizado pelos imperadores das dinastias Ming e Qing para realizar cerimônias anuais de oração e sacrifícios. O objetivo dessas noites era garantir boas colheitas e manter o equilíbrio cósmico. Os dois principais recintos do complexo são o Salão da Oração pela Boa Colheita e o Altar Circular. O número 9, considerado auspicioso na cultura chinesa, aparece frequentemente no desenho do templo, como nas escadas que conduzem ao altar, disposto em múltiplos de 9, e nos degraus e azulejos do altar. 74. Tower Bridge, Reino Unido. É uma das pontes mais icônicas de Londres, famosa por sua estrutura imponente e mecanismo de elevação. Conectando as duas margens do rio Tâmisa, ela fica próxima à histórica Torre de Londres, da qual deriva seu nome. A ponte combina estilos arquitetônicos gótico e neoclássico e possui 244 metros de comprimento, com torres que alcançam 65 metros de altura. A característica mais marcante da Tower Bridge é seu mecanismo de elevação, que permite que as duas pontes se abram para dar passagem a embarcações de grande porte. Inicialmente movido por máquinas a vapor, esse sistema foi modernizado em 1974, substituído por um eficiente sistema hidráulico e elétrico. 75. Ponte Dourada, Vietnã. É uma impressionante estrutura situada nas montanhas Ba Nan, na cidade de Da Nang, no Vietnã. Inaugurada em 2018, a ponte rapidamente se tornou um ícone da arquitetura moderna e um destino turístico popular. O que torna a Ponte Dourada tão única são suas mãos gigantes, esculpidas em concreto, que parecem segurar delicadamente a estrutura, criando um efeito visual deslumbrante. Com 150 metros de comprimento, a ponte se estende a 1.400 metros acima do nível do mar, oferecendo uma vista panorâmica espetacular das montanhas e florestas ao redor. O design da ponte é inspirado na antiga tradição vietnamita, simbolizando uma conexão entre o passado e o presente, e representa a força da natureza e o apoio espiritual. 76. Templo de Tanah Lot, Indonésia. É uma das mais icônicas e deslumbrantes atrações da Indonésia, famoso por sua localização única em uma rocha isolada no oceano, oferecendo vistas deslumbrantes, especialmente ao pôr do sol. Construído no século XVI por um sacerdote chamado Dangyang Nirartha, o templo é dedicado aos deuses do mar e é considerado um local sagrado. De acordo com a lenda local, as serpentes marinhas, com suas cores preta e branca, guardam o templo, protegendo-o do mal. Em retorno, os moradores respeitam essas criaturas e permitem que habitem livremente na região, mantendo o equilíbrio entre a natureza e o sagrado. 77. Pagode Chevedagon, Mianmar. É o templo budista mais antigo do mundo,
com cerca de 2.500 anos de história, e é um dos locais de peregrinação mais importantes para budistas de todas as partes do planeta. Seu destaque é o enorme stupa central, que atinge 99 metros de altura e é coberto por folhas de ouro. No topo, milhares de diamantes e pedras preciosas decoram o monumento. O Chevedagon abriga relíquias sagradas do budismo, incluindo 8 cabelos de Siddhartha Gautama, o Buda histórico, além de relíquias dos 3 Budas anteriores, o que torna o local de grande relevância espiritual e cultural. 78. Sagrada Família, Espanha. É uma basílica católica localizada em Barcelona, projetada pelo icônico arquiteto Antoni Gaudí. Sua construção teve início em 1882 e até hoje continua em andamento. A arquitetura da Sagrada Família é única, mesclando elementos góticos e modernistas, além de incorporar simbolismos religiosos e formas inspiradas pela natureza. Quando concluída, ela será a igreja cristã mais alta do mundo, com uma altura impressionante de 172,5 metros. A obra-prima de Gaudí se tornou um dos maiores símbolos de Barcelona e um dos pontos turísticos mais visitados da Espanha. 79. Anfiteatro de Eugene, Tunísia. Localizado na Tunísia, é um dos maiores e melhor preservados anfiteatros romanos do mundo. Com capacidade para 35.000 espectadores e impressionantes 30 metros de altura, ele foi o centro de entretenimento da antiga cidade de Tisdrus, uma próspera metrópole romana. Construído no século III, o anfiteatro era o palco de espetáculos grandiosos, como competições de gladiadores, batalhas navais e outros eventos públicos. Sua impressionante arquitetura e importância histórica fazem dele um dos monumentos mais significativos do Império Romano na África. 80. Empire State Building, Estados Unidos. Localizado em Nova York, é um dos arranha-céus mais icônicos do mundo. Inaugurado em 1931, foi o edifício mais alto do planeta por várias décadas, com uma altura total de 443,2 metros, incluindo sua antena. O prédio se tornou um símbolo da cidade e apareceu em diversos filmes famosos, como King Kong de 1993, Independence Day e Superman 2, solidificando seu lugar na cultura popular mundial. 81 Igrejas esculpidas na rocha de Lalibela, Etiópia. As igrejas de Lalibela formam um complexo único de 11 igrejas escavadas diretamente na rocha vulcânica. Construídas no século XII, elas foram criadas com o objetivo de representar uma Nova Jerusalém para os cristãos etíopes que não podiam viajar até a Cidade Santa. A mais famosa delas é a Igreja de São Jorge, esculpida em forma de cruz em um poço quadrado de rocha e conectada ao resto do complexo por uma rede de túneis e passagens subterrâneas. Outras igrejas notáveis incluem a Igreja de Santa Maria e a Igreja de São Gabriel, todas com impressionantes detalhes arquitetônicos que refletem a devoção religiosa e o engenho humano. 82. Mosteiro Tag Kala, Myanmar. É um templo budista situado no topo de uma formação vulcânica de 225 metros de altura, dentro da cratera de um vulcão extinto, o Monte Popa. Para alcançar este local sagrado, é necessário subir 777 degraus esculpidos na rocha da montanha. 83. Registan, Uzbequistão. Samarcanda, com mais de 2.500 anos, é uma das cidades mais antigas do mundo e foi um importante centro na Rota da Seda, servindo como ponto de encontro entre diversas culturas e civilizações. O Registan é a praça central da antiga cidade, rodeada por 3 imponentes madraças, escolas islâmicas, com fachadas ornamentadas e cúpulas de cores vibrantes, Ulugh Beg, Sherdor e Tilakari. 84 Castelo Predjama, Eslovênia. Situado na entrada de uma caverna impressionante em um penhasco de 123 metros de altura, é um dos castelos mais fascinantes do mundo. Considerado o maior castelo-caverna do planeta, ele possui 4 andares e uma série de cômodos, incluindo uma capela e uma área de armazenamento de alimentos. Construído na Idade Média, o castelo aproveita a proteção natural da caverna, tornando-se uma fortaleza praticamente impenetrável. 85. Estátua da Liberdade, Estados Unidos. Localizada na Ilha da Liberdade, no Porto de Nova York, a Estátua da Liberdade é um dos monumentos mais emblemáticos dos Estados Unidos.
Seu nome completo é Liberdade Iluminando o Mundo, e ela simboliza a liberdade, a esperança e o acolhimento, sendo um marco de boas-vindas para milhões de imigrantes que chegaram ao país em busca de uma vida melhor. Foi um presente do povo francês aos Estados Unidos em 1886, comemorando o centenário da independência americana e reforçando a amizade entre as duas nações. A estátua tem cerca de 46 metros de altura, e com o pedestal e a base, atinge 93 metros, tornando-se um símbolo imponente de liberdade e união. 86. Santuário de Las Lajas, Colômbia. É uma igreja construída sobre o rio Guaitara, a cerca de 50 metros de altura. Segundo a crença popular, foi no local onde a Virgem Maria apareceu a uma mulher e sua filha, que mais tarde faleceu. A mãe retornou ao local e a Virgem ressuscitou a menina. Outro mistério envolve a imagem da Virgem, pintada no fundo da igreja, cuja autoria permanece desconhecida. 87. Ucmal, México. Ucmal é um conjunto de ruínas de uma das cidades maias mais importantes da região de Yucatán, onde viviam cerca de 15 mil pessoas. A Pirâmide do Adivinho, com aproximadamente 35 metros de altura, é a construção mais emblemática. A lenda local afirma que ela foi erguida em uma única noite por um anão mágico que se tornou governante da cidade. O estilo arquitetônico de Ucmal, conhecido como estilo Pulque, é marcado por detalhados mosaicos de calcário, máscaras do deus Shak e frisos elaborados. 88. Pirâmides Núbias, Sudão. As pirâmides núbias são antigas estruturas funerárias dos reinos de Kush e Meroé, civilizações que floresceram na região da Núbia na antiguidade. Embora também tenham sido construídas como túmulos para governantes e nobres, as pirâmides nubianas se distinguem das egípcias pelo seu design. Menores e com uma inclinação mais acentuada, elas apresentam um estilo arquitetônico único. Existem cerca de 255 pirâmides espalhadas por diversos locais, sendo Meroé, Napata, Al-Barkal e Nuri, as áreas com maior concentração dessas estruturas. 89. Rani-ki-Vav, Índia. É um poço stepwell monumental, construído no século XI pela rainha Udayamati, em homenagem ao seu marido, o rei Bindev. Sua principal função era fornecer água à população local durante os períodos de seca. O poço possui 7 níveis de escadas e mais de 500 esculturas detalhadas que retratam deuses, deusas e figuras mitológicas. Redescoberto na década de 1940, após ter sido enterrado por séculos devido a inundações do rio Sarasvati, Rani-ki-Vav passou por um extenso processo de restauração para recuperar sua antiga magnificência. 90. Grande Mesquita de Samarra, Iraque. Construída durante o vasto Império Abásida, é famosa por seu minarete em espiral, conhecido como Malvia, que alcança 52 metros de altura e tem a forma de uma concha de caracol. Na sua época, foi uma das maiores mesquitas do mundo, cobrindo uma área de aproximadamente 38 mil metros quadrados. A mesquita é um exemplo impressionante da arquitetura islâmica, com sua grandiosidade e design único. 91. Estátua equestre de Genghis Khan, Mongólia. É uma impressionante obra de 40 metros de altura, feita de aço inoxidável, que brilha ao sol e simboliza a grandeza do lendário líder mongol. A escultura retrata Genghis Khan montado a cavalo e está posicionada estrategicamente em direção ao leste, apontando para o local onde, segundo a tradição, o líder encontrou um chicote dourado, considerado um objeto de grande significado espiritual. A estátua é uma homenagem ao líder que, partindo de origens humildes, construiu um império vasto que se estendia da Europa Oriental à Ásia. 92. Barragem das Três Gargantas, China. Localizada no rio Yangtze, na província de Hubei, é a maior barragem do mundo e um marco impressionante da engenharia moderna. Projetada para gerar energia hidrelétrica, controlar enchentes e melhorar a navegação fluvial, a barragem possui 2.335 metros de comprimento e 185 metros de altura. Ela cria um reservatório que se estende por cerca de 660 quilômetros rio acima. Com uma capacidade instalada de 22.500 megawatts, a usina hidrelétrica é responsável por cerca de 3% da energia elétrica consumida na China. Palácio de Sonnenbrunn, Áustria.
A antiga residência de verão da família imperial dos Habsburgo é um dos maiores e mais impressionantes palácios da Europa. Com mais de 1.400 salas, sua arquitetura interna reflete o luxo e a pompa da corte imperial. Entre os salões mais famosos estão o Grande Salão de Gala e a Sala dos Espelhos, que hospedavam grandes eventos da nobreza. Seus jardins, de estilo francês, ocupam 186 hectares e incluem fontes, labirintos, estufas e esculturas. No topo de uma colina, a glorieta oferece uma vista panorâmica espetacular do palácio e seus vastos jardins. Grande Colisor de Hadrons, Suíça. É o maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo, situado perto de Genebra, na Suíça. Com um diâmetro de 27 km, ele se encontra em um túnel subterrâneo a uma profundidade que varia de 50 a 175 metros. Este colossal dispositivo científico permite que os pesquisadores acelerem partículas subatômicas, como prótons, a velocidades próximas à da luz, para que colidam entre si, ajudando a explorar os mistérios fundamentais da física. 95. Templo de Meenakshi Amman, Índia. É um importante templo hindu dedicado à deusa Parvati, conhecida na região como Meenakshi, e ao seu consorte, o deus Shiva, na forma de Sundaresvara. O templo possui 14 torres, ou gopurans, adornadas com milhares de figuras de deuses, demônios e animais, todas decoradas com cores vibrantes. A torre principal, dedicada a Meenakshi, alcança cerca de 51 metros de altura, sendo uma das estruturas mais impressionantes do templo. 96. Estátua da Mãe Pátria, Ucrânia. Localizada em Kiev, é uma escultura monumental de 62 metros de altura, inaugurada em 1981 para marcar o 35º aniversário da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. A figura representa uma mulher, com uma espada em uma mão e um escudo na outra, simbolizando a proteção e defesa da pátria contra as forças inimigas. A estátua é uma das maiores e mais imponentes do país, sendo um poderoso memorial da resistência e sacrifício durante o conflito. 97. Farol de Hidrangar, Islândia. Localizado em uma rocha isolada no mar da Islândia, a cerca de 15 quilômetros da costa, o farol de Hidrangar foi construído entre 1938 e 1944, em um ambiente extremamente desafiador. Sua construção foi um grande feito, pois a única maneira de transportar materiais para a rocha era por barco, enfrentando as altas ondas que tornavam o processo extremamente perigoso. Além disso, não havia possibilidade de pouso de helicóptero, o que dificultava ainda mais o acesso. Durante a obra, a equipe de construção teve que acampar na rocha entre os turnos, já que não havia acesso fácil e a única forma de chegar ao topo era escalando a estrutura. A imponente torre de concreto, com 23 metros de altura, foi projetada para suportar as violentas tempestades do Mar do Norte. Essencial para a navegação nas águas perigosas da região, o farol guiava pescadores e navegantes através das águas rochosas da costa islandesa. 98. Canal de Suez, Egito. O Canal de Suez é uma via navegável artificial que conecta o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, representando uma das maiores obras de engenharia do mundo. De enorme importância para o comércio global, ele permite a navegação direta entre a Europa e a Ásia, sem a necessidade de contornar o continente africano pelo Cabo da Boa Esperança. Inaugurado em 1869, após 10 anos de construção sob a direção do engenheiro francês Ferdinand de Lesseps, o canal tem cerca de 193 km de comprimento. Sua largura varia entre 280 e 345 metros, e a profundidade foi progressivamente aumentada ao longo dos anos para permitir a passagem de navios cada vez maiores. 99. Templo do Monte Fanjin, China. Localizado no topo do Monte Fanjin, o ponto mais alto das montanhas Wulin, o complexo do templo é formado por 2 edifícios, o Templo do Buda e o Templo Maitreya. Os templos estão situados no topo e são conectados por uma ponte que atravessa uma grande fenda. Para chegar lá, os visitantes precisam subir quase 9.000 degraus. No budismo chinês, a montanha é considerada um local sagrado, associado à iluminação do Buda Maitreya,
o Buda do futuro. Sim, Palácio de Aljaferia, Espanha. O Palácio de Aljaferia, em Saragoça, é uma residência real de grande influência islâmica e mudéjar, construída no século XI como moradia dos reis muçulmanos de Taifa de Saragoça. Após a conquista cristã em 1118, o palácio foi ampliado e adaptado para servir como residência dos reis de Aragão. A arquitetura do edifício mistura elementos islâmicos e cristãos, com destaque para o estilo mudéjar, que reflete a fusão cultural presente na região de Aragão durante a Idade Média. 101 Aqueduto de Pontyzilt, Reino Unido. É uma impressionante estrutura de ferro fundido, considerada a mais alta e longa da Grã-Bretanha. Com 307 metros de extensão e uma altura de 38 metros acima do nível do rio Dee, o aqueduto é sustentado por 19 pilares de alvenaria e possui um canal de apenas 3,7 metros de largura. Construído no início do século XIX, ele ainda é utilizado hoje para o transporte de embarcações ao longo do Canal de Llangollen. Apesar de mais de 200 anos de existência, o aqueduto continua a ser uma obra-prima da engenharia, sendo um dos principais marcos da Revolução Industrial no Reino Unido. 102. Templo de Bayon, Camboja. Localizado no complexo de Angkor, o Templo de Bayon é um dos mais emblemáticos e misteriosos da região, famoso por suas mais de 200 enormes faces esculpidas em suas torres, todas sorrindo. Essas faces são interpretadas como uma representação do rei Jayavarman VII ou do Bodhisattva da Compaixão, Avalokiteshvara. Inicialmente erguido como um templo budista, Bayon foi posteriormente convertido para o culto hindu antes de retornar ao budismo, refletindo as mudanças religiosas durante o reinado dos Keris. 103. Wat Hong Kun, Tailândia. Também conhecido como Templo Branco, é um templo budista moderno de impressionante beleza e simbolismo. Com sua cor branca pura, o templo representa a pureza de Buda, enquanto os fragmentos de espelho embutidos em sua estrutura simbolizam a sabedoria iluminadora de Buda que ilumina o universo. Embora pareça um templo antigo, sua construção começou em 1997, sob a direção do artista tailandês Chalerchai Kosipipa, e ainda está em andamento. Estima-se que o projeto completo leve cerca de 90 anos para ser concluído, pois o trabalho é meticulosamente detalhado e constantemente aprimorado. – 104. Palácio da Regaleira, Portugal. Localizado em Sintra, o palácio é famoso por seu poço iniciático, uma estrutura subterrânea em espiral de 27 metros de profundidade, rodeada por escadas que descem até o fundo. Acredita-se que o poço tem um profundo simbolismo esotérico, relacionado aos mistérios de iniciação. Embora não seja um dos maiores palácios, suas fachadas são adornadas com torres, balaustradas, gárgulas e outros elementos ornamentais. No interior, o palácio é repleto de afrescos, azulejos e estuques, refletindo o gosto artístico e a visão cultural de Carvalho Monteiro, um milionário que comissionou sua construção no século XIX. 105. Ta Prohm, Camboja. É um templo do complexo de Angkor, famoso por seu ambiente selvagem e pela impressionante interação entre as ruínas e a natureza. Ao longo dos anos, enormes raízes de árvores tomaram conta de partes do templo, penetrando nas paredes de pedra e criando uma atmosfera única, quase mística, como se fosse cenário de um filme de aventura. A preservação dessa fusão entre a arquitetura e a vegetação selvagem é um dos aspectos que torna Ta Prohm fascinante para os visitantes. Viaduto de Landwasser, Suíça. O viaduto de Landwasser tem 136 metros de comprimento e atinge uma altura de 65 metros. Composto por 6 arcos de 20 metros de largura cada, ele sustenta a ferrovia sobre o impressionante vale do rio Landwasser. Uma característica singular é sua extremidade leste, que se conecta diretamente a um túnel escavado na montanha, criando uma vista espetacular e única no mundo ferroviário. Palma e Jumeirah, Emirados Árabes Unidos. Localizado em Dubai, é uma verdadeira maravilha da engenharia moderna. Este arquipélago artificial, com o formato de uma palmeira, foi criado para expandir a oferta turística e residencial da cidade.
Sua estrutura consiste em um tronco central e 16 galhos, que protegem a ilha das marés e tempestades. O local abriga luxuosos hotéis, vilas e apartamentos à beira-mar. Visível até do espaço, a Palme Jumeirah é um exemplo impressionante de como a engenharia pode alterar a geografia de uma região. Parque Histórico de Ayutthaya, Tailândia. O Parque Histórico abriga as ruínas de uma antiga capital do Reino de Ayutthaya, uma das cidades mais prósperas e influentes do Sudeste Asiático até sua destruição em 1767 durante a invasão birmanesa. O sítio inclui templos, palácios, estátuas de Buda e as muralhas da cidade. Entre os destaques estão o Templo Wat Mahatha, famoso pela cabeça de Buda enraizada em uma árvore, e o Templo Wat Shaivatthanaram, uma pirâmide com fortes influências da arquitetura cambojana. Templo Kiyomizu-dera, Japão. Também conhecido como Templo da Água Pura, é um antigo templo budista dedicado à deusa da misericórdia Kanno. Localizado no Monte Otova, possui uma impressionante sala principal com uma plataforma de madeira sustentada por pilares, construída sem o uso de pregos ou parafusos. Durante o período Edo, foram adicionadas varandas e salões para acomodar os crescentes números de peregrinos. Abaixo do templo, encontra-se a cascata Otova no templo, que alimenta 3 riachos de água pura. Acredita-se que beber dessa água possa trazer saúde, longevidade e sucesso nos estudos. 11 Cidadela de Ban, Irã. É uma antiga fortaleza de adobe, é considerada uma das maiores estruturas de barro do mundo. Localizada na Rota da Seda, foi um importante centro comercial e militar ao longo dos séculos. Em 2003, um terremoto devastador destruiu grande parte da cidadela e causou muitas vítimas. Desde então, esforços de restauração têm sido realizados, utilizando técnicas tradicionais de construção e materiais locais, com o objetivo de preservar a autenticidade e a história desse importante sítio. Mesquita Sheikh Zayed, Emirados Árabes Unidos. A Mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi, é uma das maiores do mundo e foi nomeada em homenagem ao fundador e primeiro presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan, cujos restos estão enterrados no local. Sua construção envolveu artesãos e materiais de diversos países, como Turquia, Índia, Marrocos, China e Itália, com capacidade para cerca de 40.000 pessoas, incluindo espaços de oração e pátios. A mesquita se destaca por ser um dos poucos locais islâmicos na região acessíveis a não-muçulmanos, refletindo o desejo do Sheikh Zayed de promover a compreensão intercultural e o respeito pelas diferentes crenças. Baalbek, Líbano. É um sítio arqueológico de ruínas romanas, lar de alguns dos templos mais bem preservados e impressionantes do mundo. Entre seus principais templos estão o de Júpiter, o de Baco e o de Vênus. O templo de Baco, dedicado ao deus do vinho, é o melhor preservado, superando até o Panteão de Atenas em conservação. Com 66 metros de comprimento e 31 metros de altura, é um dos maiores e mais grandiosos templos romanos, destacando-se pela sua arquitetura monumental. Cueva de las Manos, Argentina. É um importante sítio arqueológico e de arte rupestre, famosa por suas pinturas de mãos negativas que decoram suas paredes, com idades que variam de 12.000 a 15.000 anos. As impressões eram feitas ao colocar a mão na parede e soprar pigmento ao redor, deixando a marca na superfície. Além das mãos, as paredes da caverna exibem representações de animais, como guanacos, e cenas de caça, oferecendo um vislumbre fascinante da vida pré-histórica na região. Castelo da Cinderela, Estados Unidos. Localizado no Parque da Walt Disney em Orlando, na Flórida, o Castelo da Cinderela foi inspirado no conto de fadas da Cinderela em castelos reais como Neuschwanstein na Alemanha, o Alcázar de Segóvia na Espanha e o Castelo de Chambord na França. Embora sua aparência remeta a uma construção de tijolos e pedras, na realidade, o castelo é feito de fibra de vidro, aço e concreto, são materiais escolhidos por sua maior resistência a furacões e tempestades frequentes na região da Flórida. Cada uma dessas obras é um reflexo da força da criatividade humana, nos mostrando que não há limites para o que podemos conquistar. Elas nos inspiram a acreditar que grandes feitos nascem da união de visão e coragem.
Obrigado por assistir e até a próxima, viajante!